em busca do conhecimento que essa doutrina nos oferece, para que nós possamos pautar nossas vidas segundo os ensinamentos, estimulados pelo ensinamento que essa doutrina nos passa, que é sermos melhores a cada dia, verificarmos os nossos pensamentos, nossas ações, para medirmos no sentido de que queremos para nós, também devemos fazer para o outro. Ser totalmente correto para que nós possamos também receber o benefício da consideração, do amor e do respeito para conosco. Por isso, Senhor, essa doutrina nos ajuda tanto e por isso vamos cada vez mais nos instruindo segundo esses ensinamentos para sermos seres melhores. Para quando nós daqui partirmos, quando chegar o nosso momento de deixar o corpo físico e seguirmos como espíritos imortais que somos, estarmos um pouco melhor do que quando aqui chegamos. Que Deus nos auxilie, como sempre tem nos auxiliado, que depende de cada um de nós fazer o esforço, que esse é o que é levado em consideração. Mesmo que nós não consigamos, mas nós estamos sempre tentando e fazendo o melhor a cada instante que nos é dada a oportunidade. Graças vos damos, que assim seja. Então vamos ouvir nossa irmã Sueli. E o assunto é muito importante das leis morais do Livro dos Espíritos. Uma boa tarde a todos. Cá estamos nós com a tarefa de estudar a doutrina espírita, né? Isso aí é o que vai nos ajudar a compreender melhor a nossa situação aqui na Terra. Tem ajudado. E a gente está no capítulo do livre-arbítrio, desenvolvendo esse item 5 aí, dessa questão da liberdade, da lei de liberdade. Tem algumas coisinhas aqui ainda que a gente tem que analisar, mas eu gostaria de pegar direto aqui na 851, dando continuidade àquele assunto da semana passada, por causa de ser fatalidade. Por quê? Nós aprendemos que nós estamos ligados ao nosso passado, nós estamos ligados às nossas provações e expiações, por isso que a nossa liberdade de escolha não pode ser plena. O livre-arbítrio ele é relativo, não pode ser plena. As pessoas reclamam, esse negócio de livre-arbítrio, mas eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso agir da maneira que eu quero. Depende, é relativo isso. Dependendo da situação, a gente pode, mas nem tudo nós temos plena liberdade. A questão da fatalidade é uma delas. Aquilo que é fatalidade na nossa vida independe da nossa escolha hoje. Então, não deixa de ser a aplicação do livre-arbítrio, mas é aquele livre-arbítrio que nós usamos antes da reencarnação, preparando a nossa vida futura, a nossa encarnação futura. Então, a partir do momento que nós fazemos o plantio, a colheita é obrigatória. Nós somos livres para plantar, mas não somos livres para colher. Aí a gente entende muito bem essa questão da relatividade do livre-arbítrio. Depois que eu plantei laranja, eu não vou colher maçã, mas eu podia ter escolhido plantar maçã. Eu podia ter escolhido plantar pera, mas eu plantei laranja. Então eu não posso ficar pensando que eu posso mudar essa situação, porque o plantio foi feito, a semente foi jogada. Aí vai nascer aquilo que eu plantei. Aí aquela questão, na escolha que nós fazemos antes da reencarnação, com a visão que temos dos nossos erros passados, com a visão que temos das nossas explorações, as explorações que nós fizemos para outras pessoas, aí nós fizemos escolhas durante aquele período que a gente estava na erraticidade, para que a gente pudesse se redimir. Porque o objetivo da vida é a redenção da alma. O objetivo da alma que Deus traçou para nós, os planos de Deus para nós, é a plena liberdade. Mas essa liberdade plena, como nós vimos na semana passada, ela está associada à responsabilidade. Enquanto eu não tiver plena responsabilidade, não terei liberdade plena. Então, na Terra, nós nunca teremos plena liberdade. Porque os espíritos da Terra, reencarnados num plano de provação e expiação, não são bons. É uma minoria, uma porcentagem muito pequena.
a maioria é de espíritos em situação inferior, embora não sejamos malévolos, mas não somos bons. Por que não somos bons ainda? Porque carregamos paixões que vão interferir nas nossas escolhas. Não somos, às vezes, capazes de, em sã consciência, tendo a capacidade de pensar e raciocinar sobre as nossas ações, nós não vamos fazer uma maldade, uma atrocidade com ninguém. Agora, ainda assim, sabendo que a gente não vai fazer, nós não podemos pensar e ter certeza que não o faríamos na pressão, numa condição extrema, A gente não sabe do que a gente é capaz. Por que isso? Porque nós carregamos inferioridade. A gente ainda carrega egoísmo, ciúme, vaidade, interesses pessoais. E isso aí, com certeza, nos dá uma inferioridade e nos coloca numa condição muito vulnerável para praticarmos atos indignos. Então, se nós tivermos oportunidade de pensar e quisermos fazê-lo, porque, lembra na semana passada? Querer saber, precisamos saber, mas querer saber. A gente precisa ter vontade de se conhecer, de se entender, de refletir. Então, quando a gente quer fazer isso e a gente faz, então aí diminui muito a possibilidade de a gente cometer atos indignos. Mas muitas vezes é aquela questão, faz de cabeça quente, num momento qualquer a gente fala o que não devia, aquela palavra muitas vezes, aquela frasezinha, que às vezes nem é uma oração, Aqui não estamos dizendo oração no sentido de reza, não. No sentido da língua portuguesa mesmo, a oração, ela tem que ter verbo, senão ela não pode ser uma oração. Então ela tem que ter um verbo, para que ela possa se transformar, então, numa oração. Mas às vezes nem isso às vezes é apenas uma frase, uma palavra com sentido. Uma palavrinha com sentido é uma frase. E às vezes a gente estraga a nossa encarnação e desperta também, atrapalha também a evolução da outra pessoa a quem nós estamos dirigindo aquela palavra. Uma palavrinha às vezes só resolve a desgraça na casa, entendeu? Então, decide, melhor dizendo, essa situação. Pode acontecer. Então, a gente, num ato impensado, a gente pode fazer. Um espírito bom não faz. Um espírito bom, ele não faz mais isso, porque ele não tem mais ciúme, ele não tem mais inferioridade. Por isso que ele não vai fazer. Ele fica na dele, ele compreende, ele perdoa. Então a Terra é um plano inferior. Aí a gente sai dela, a gente vê o justo, a felicidade dos justos, e a gente também quer. Não é um mal em querer o bem que o outro tem. A gente só erra quando a gente tem inveja e que a gente fica se perguntando por que ele tem e eu não tenho. Por que foi ele e não eu? Não é assim, isso está errado. Agora, querer o bem que outro tem, entendendo que ele tem porque ele fez por merecer, senão não teria, porque com a justiça divina é assim que funciona. Aí o espírito, na erraticidade, naquele período entre uma encarnação e outra, ele vê a felicidade dos justos. Ele vê amigos que ele tem, que ele considerava inferior, e estão melhores do que ele na dimensão dos espíritos. Então ele fica feliz com isso, mas ele também quer ser feliz. Ele quer também ter esse bem. Aí ele entende que ele tem que resgatar o seu passado delituoso. Ele entende que ele tem que se redimir diante da vida. Aí faz escolhas. Naquele momento ele está usando o livre-arbítrio. Naquele momento ele está decidindo fatalidades para ele aqui na Terra. Naquele momento que ele faz essa escolha, ele está se submetendo a situações que podem para ele ser fatais. Embora os espíritos dizem aqui que fatalidade real mesmo só o momento da morte. Nós temos desígnios que nós traçamos e Deus permite, porque senão não aconteceria. Então ali nós trazemos para a Terra algumas coisas que são necessárias para que a gente possa dar andamento ao nosso plano. Profissão, família, cultura, tudo isso, Casamentos, de uma maneira geral, a maioria deles
é decidido na dimensão dos espíritos, porque a maioria dos casamentos na Terra são provacionais, são expiatórios ou provacionais, não são casamentos por amor. Amor é conquista. Ninguém casa por amor no sentido verdadeiro dessa palavra. O amor é um sentimento grande demais para estar presente em duas pessoas que estão apaixonadas e atraídas uma pela outra. Em tão pouco tempo, pode acontecer de almas já serem sublimadas, já terem sublimado seus sentimentos em outras vidas e acontecer, sim, um relacionamento por amor, amor intenso. Quando isso ocorre, um amor verdadeiro assim, é para que estas duas almas tenham condições de auxiliar outras que vão se juntar à família, que vão fazer parte daquela história naquela família, que vão ser personagens ali, e na maioria das vezes não são mocinhos e sim bandidos, são vilões. Aí precisam daquele casal sublimado já, que tem um sentimento sublimado da força de um amor muito grande, para poder auxiliar esses outros espíritos que vêm. Aí esse casamento é por amor, mas isso é raro na Terra. Tem, mas não é a maioria. A maioria é de casamento provacional ou expiatório. Uma alma que tenha explorado muito outra, explorado os sentimentos de outra, alguma coisa assim, ela então decide fazer essa união matrimonial na Terra, na próxima encarnação, para desenvolver um sentimento que ela não foi capaz de desenvolver antes, em outra vida. Então são casamentos complicados, difíceis, provacionais, expiatórios. Né? Não é a Terra, a maioria, a gente vê que é difícil. O relacionamento conjugal é complicado, né? É muito difícil. A gente ainda fala conjugal, e isso até caracteriza bem essa situação dos casamentos na Terra, porque é quase que um querendo subjugar o outro. Por isso também que não dá certo, né? É mais bonito o consorte, né? Porque o consorte é aquele que está querendo, né, dar sorte para o outro, um para o outro. E o conjugal dá a impressão de uma subjugação, né? Um cônjuge, alguém subjugando o outro. Isso é brincadeira, tá? Mas é uma ideia assim, né? Então nós vemos essas situações, quer dizer, então casamentos, profissões. Quantas vezes um espírito, desde criança, ele demonstra aptidão para determinada área e não consegue atuar naquela área. Muitas vezes ele até se qualifica naquela área, mas não consegue botar para frente aquilo. Ele não consegue trabalho, ele não consegue se estabelecer naquela área por uma razão ou outra. Às vezes está quase conseguindo, aí acontece um problema na família, ou tem que se mudar, ou qualquer coisa assim. Ele não consegue. Isso é expiação. Mas ele sabia disso antes dele reencarnar. Ele sabia que ele vinha com determinada aptidão, poderia até se qualificar, mas não ia conseguir desenvolver. Por que acontece isso? Acontecem essas situações porque muitas vezes um espírito não valorizou a sua aptidão no passado. Jogou fora a sua oportunidade de trabalho. Aí ele vem na outra com muitas dificuldades. Então essas situações são escolhas que a alma faz antes de reencarnar. Mas como a gente não lembra, a gente atribui isso a destino, não é? A um azar. Azar. As pessoas adoram falar em azar e falta de sorte, né? Muitas vezes aquilo que a gente chama de azar é uma sorte imensa. É que a gente não consegue avaliar. Né? Já até contei para vocês aqui aquela historinha, eu vou contar de novo, mas daqui a pouco ela vem de novo, no que o assunto mais para frente sobre o bem e o mal é assim. A situação de coisas boas ou ruins que acontecem com a gente, né? É uma historinha, uma lendinha chinesa de um chinesinho que tinha muito amor por cavalos, adorava cavalos. E ele era pobre demais, ele não podia ter um cavalo. Como que ele ia conseguir comprar um cavalo, né? Aí um dia passou pela cidadezinha dele uma cavalgada e cavalos e lindos, maravilhosos e com seus cavaleiros e tudo, e ele ali babando aqueles cavalos passando. E tinha um que ficou para trás, que ele era menor, e ele não era um cavalo de boa qualidade.
Aí ele não acompanhava, ele ficava para trás, ele atrapalhava os outros. E aquela criança começou a se interessar por ele, gostou dele, né? Aí o homem falou assim, você gosta de cavalo? Ele falou, quem é esse para você? Ele falou, eu quero. Aí ele ficou feliz da vida. O vizinho fofoqueiro que viu isso, correu na casa do pai dele e falou, mas seu filho tem sorte, hein? Ele queria um cavalo, ganhou um cavalo. Aí o pai da criança, pode ser sorte e pode ser azar. Aí, mais pra frente, ele cuidou do cavalo, o cavalo cresceu, porque ele ainda não era adulto, ficou lindo, né? E um belo dia fugiu. E a criança ficou lá chorando. Criança que ele já nem era tão criança assim, mas ficou lá choroso porque o cavalo fugiu. Aí o vizinho, poxa, seu filho deu um azar, né? Queria o cavalo, conseguiu o cavalo. Ganhou o cavalo fugiu. Olha que azar. O pai, pode ser sorte, pode ser azar. Dali a pouco, uns tempos depois, aquele cavalo retorna trazendo muitos outros com ele. E o vizinho fofoqueiro, mas seu filho é um cara de sorte, olha só. Queria um cavalo, ganhou um cavalo fugiu, cavalo volta e ainda traz um monte de cavalo para ele. Aí ele começou a domar os outros cavalos. Só que ele aí foi jogado no chão por um deles, quebrou a perna de uma forma horrível, uma fratura exposta. Aí o fofoqueiro, mas que azar do seu filho, hein? Aí o pai, pode ser sorte, pode ser azar. Nisso, essas cidades entram em conflito, né? E teve uma guerra ali. Aí cada um puxando para o seu lado, lógico, convocaram os jovens do lugar para fazer a defesa daquela sociedade ali. Mas ele, como estava com a perna fraturada, não foi. Ele era filho único daquela família. Aí o vizinho correu lá de novo, o fofoqueiro, mas olha que sorte que seu filho deu em quebrar a perna, hein? Ele não vai lutar na guerra. Aí novamente o pai, pode ser sorte ou azar, e assim vai. Então tudo que acontece na vida da gente, que a gente considera uma sorte, pode não ser. E o azar pode não ser, né? Coisas ruins nos acontecem para muitas vezes nos alertar para coisas piores que poderiam acontecer. Então essa questão da fatalidade é muito relativa também. É fatalidade, mas não foi Deus que determinou isso para nós. Ele poderia, mas quando ele nos criou simples e ignorantes, ele nos deu a liberdade de ação. Então ele não tiraria isso fazendo determinismos puramente para nós. Apenas ele concede aquele pedido que fizemos com a escolha das nossas provas ou não. Deus sabe tudo a nosso respeito. Da mesma maneira que um bom professor conhece muito bem os seus alunos. E se um aluno pede a ele, né, para que ele seja aprovado, porque ele promete que ele vai estudar, mas ele ainda não tem condições para isso, aquele professor pode até dar uma oportunidade a ele, mas sabendo que ele não vai conseguir, porque conhece muito bem ele. Então sabe que ele não vai conseguir. Às vezes até concede. Normalmente não, mas pode conceder aí, né, uma oportunidade para ele, mas sabe que ele não vai para frente, que conhece muito bem. Então Deus conhece muito bem a nossa natureza, do que nós somos capazes, cada coisa que a gente faz. Mas nós precisamos provar para nós mesmos que já estamos melhores. Então as provações e expiações na terra não são para Deus, são para nós, né? São para a gente mesmo. A gente precisa provar para nós mesmos que já estamos melhores. Então essa questão do determinismo e do livre-arbítrio também é relativa. Porque Deus determina aquilo que nós temos que passar e a gente não tem escolha quando a gente não sabe escolher. Não no nosso nível de evolução. Isso vai mais para espíritos muito mais inferiores que não compreendem nada. Então Deus, claro, estipula lá tarefas para ele cumprir. Mas quando ele já tem condições de escolher, Deus permite essa escolha caso o espírito escolha algo que esteja muito acima da sua capacidade. Não é concedida a ele essa oportunidade para fazer aquilo que ele deseja. Porque Deus sabe que vai falir. Aí não concede. Porque ele sabe perfeitamente que nós não vamos ser capazes de fazer da maneira como a gente deseja.
Então, essa questão da fatalidade, ela está perfeitamente conciliada com a questão do livre-arbítrio. É a fatalidade aos olhos do mundo, mas o espírito escolheu aquela situação. Então, Kardec pergunta assim: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra, né, como nós chamamos de destino, fatalidade? Quer dizer, olha só que Kardec colocou aqui um pronome aqui indefinido, abrangendo tudo, ó. Todos os acontecimentos são pré-determinados. E nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Né? Todos são pré-determinados, aí se são, onde que está a questão do livre-arbítrio? Que a gente tanto fala e que Deus nos concedeu. Olha a resposta dos espíritos. Ó. A fatalidade não existe senão para a escolha feita pelo espírito ao encarnar-se, de sofrer esta ou aquela prova, o que acabamos de falar. Ele escolheu, na escolha que ele fez antes de vir. Então, para ele, aquilo ali vai funcionar. Então, ele escolheu, quer dizer, aos olhos do mundo é uma fatalidade, mas para ele não é. Não é porque ele fez essa escolha. Continuando, eles dizem, ao escolhê-la, quer dizer, ao escolher essa questão, né, essa prova, essa expiação, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, tá vendo? Não é um destino, nem assim, porque destino não se muda, não pode mudar, né? Então não existe. Ele traça para ele mesmo uma espécie de destino que é a própria consequência da posição em que se encontra. Né? Ele escolheu uma posição, então ele traça para ele uma espécie de destino que é a consequência daquilo que ele escolheu para ele. Então ele fez uma escolha, ele plantou, ele vai ter que colher. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Tá vendo? Olha só, é interessante. Na questão física, a escolha foi feita e ele não vai poder mudar isso. Né? Um espírito que fez uma escolha para nascer com uma teratologia física, né? E ele, quando fez essa escolha, ele sabia que ele precisava sofrer aquele problema, passar por aquilo ali, isso ele não vai poder mudar. Agora, não se trata da escolha que ele vai fazer na hora dele agir diante dessa teratologia física, diante dessa deformação que ele escolheu para ele. Alguns ficam revoltados, se revoltam contra Deus e o mundo inteiro, não aceitam, e outros já compreendem perfeitamente, intuitivamente, porque não estão lembrando que fizeram aquela escolha, mas foi feita pela alma. Então, como que vai, aonde o livre-arbítrio vai atuar nessa fatalidade aí? Porque não deixa de ser uma fatalidade. A pessoa nasce sem uma perna, ou sem os dois braços, ou sem as duas pernas. Isso não foi por acaso. Isso não é uma transformação natural no laboratório do plano material. Isso não é um fenômeno atribuído a isso. No reino animal, sim. No reino animal, as deformações ainda são assim, experiências necessárias nos mundos materiais. As deformações no reino animal, quando elas não provêm do mau uso do livre-arbítrio da alma humana com relação às experiências de clonagem, outras coisas mais que acontecem no reino animal. Quando elas não são provenientes do mau uso do livre-arbítrio no reino dos homens, as teratologias que ocorrem são manipulações ainda dos espíritos encarregados do reino da inteligência inferior
fazendo experiências necessárias à evolução, não só a evolução da matéria, quanto também a evolução daquele princípio espiritual que ali está em andamento. Então, nos seres humanos, existem, evidentemente, explicações científicas para isso, né? Nasceu com síndrome de Down porque a mulher estava com uma idade avançada, os óvulos eram envelhecidos, aí nasceu com síndrome de Down. Isso é a explicação médica. Então, lógico que para que as coisas se encaixem, pode ocorrer que aquele espírito, né, tanto encarnado quanto desencarnado, tenha escolhido situações que possam dar ao mundo explicações dessa ordem. Às vezes uma jovem que não quer filhos cedinho, ela não quer, hoje em dia as mulheres estão engravidando mais tarde, estão todas querendo fazer a primeira vida profissional, se estabilizarem direitinho para depois, né, receberem em casa o baby aí tão esperado, né? Então pode acontecer que realmente tenha sido isso. Agora, isso não foi a causa única. A escolha do espírito que foi. O espírito tinha que nascer com um problema que ele mesmo escolheu para fazer um resgate de dívidas passadas. Aí juntou-se tudo para que essa situação acontecesse. Aí aquilo que parece uma fatalidade foi uma escolha de ambas as partes. Da parte espiritual, que precisava nascer assim, e da outra parte, né, da mãe, que decidiu uma gravidez tardia. Então, isso era para acontecer, não é por acaso. Ninguém tem um filho faltando pernas, braços, cego, débil mental, imbecil, porque a imbecilidade é uma doença mental. A gente chama outro de imbecil, isso é terrível, né? Porque imbecil não é um sujeito burrinho nem bobinho, não. Imbecilidade é uma doença mental, é um retardamento mental, a idiotia, a imbecilidade. Né? Então, quando às vezes alguém faz uma coisa desagradável, uma coisa que a gente considera um ato meio assim de pouca inteligência, fala, seu imbecil. Porque a imbecilidade, como ela é uma doença mental, ela impede muitas vezes, ela impede a pessoa de tomar atitudes acertadas, né? Então chama o outro de si, mas aí já é uma conotação, né? Já não faz parte do sentido literal aí dessa questão. Então acontece, nada no reino dos homens acontece por acaso. O que nós chamamos fatalidade, na verdade, foi uma escolha feita pela alma antes dela nascer. E não quer dizer que as mulheres com determinada idade vão ter filhos com síndrome de Down, de jeito nenhum. Isso não é regra, de jeito nenhum. Tá? Uma mulher com 42, 45, ela pode ter um filho normal, sem problema nenhum, porque não é a idade que vai decidir isso, não. Quem vai decidir isso é a escolha que a alma faz ao reencarnar. E se não fosse dessa maneira, o que poderia justificar uma jovem de 20 anos, super saudável, com um casado, com um rapaz também super saudável, e ter uma criança com síndrome de Down? Eu conheço 2 pessoas, eu tenho 2 amigas assim. Primeiro filho, ela jovem, ele também, sem problema nenhum, e a criança nasceu com síndrome de Down. Já até desencarnou, porque eles têm sempre alguns problemas, principalmente cardíacos, e esse morreu aos 18 anos. Mas foi para um trauma na família inteira. Porque se ela tivesse 45 anos, iam falar, viu, ela ficou esperando toda a vida, é isso que dá. Ela tinha 20. Né? E, no entanto, então isso aí, as situações tentam muitas vezes ser explicadas pelo plano material, mas são explicações muito superficiais. Porque isso está na escolha da alma, né, que ela faz antes dela reencarnar. Não há nada, não há nenhum acontecimento por acaso aí no mundo, né, dos espíritos e no mundo da inteligência superior, melhor dizendo, no reino, né? Então, continuando, eles dizem assim: um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Isso estava naquele painel que a gente leu na semana passada. Um espírito mau, ou seja, inferior,
ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo. Mas a vontade do espírito encarnado não fica por isso menos livre de qualquer entrave. Então, isso continuando aquela frase que a gente parou, não é? É sempre senhor de ceder ou de resistir às situações no mundo. Então, aquele que decidiu nascer com uma deformação física, quando ele se ver aqui, quando ele estiver aqui no mundo, quando ele se vê diante dos problemas que ele está passando na vida, muitas vezes ele se revolta. Então, por isso que eles falam aqui que a atitude moral não faz parte desse desígnio, não faz parte dessa fatalidade aí. A questão física, sim, a moral não. Porque a questão moral vai depender de como o espírito vai encarar aquela situação dele. Como que ele vai compreender, como que ele vai conviver com sua deformação física. Isso é que vai determinar como ele vai desenvolver a sua vida com aquele problema que ele carrega. Muitos nem gostam de dizer que tem problemas, de jeito nenhum. Não é? Eu tenho até uma prima que ela ficou sem a visão já com 40 e tantos anos. Ela detesta quando alguém chega para ela e fala que ela tem problema. Ela falou, eu não tenho problema, eu só não enxergo. Já enxerguei, mas agora não enxergo mais. Eu não considero isso um problema. E não tem mesmo, porque ela tem uma atividade grande, sabe? Ela até frequentava aqui, alguns de vocês podem até conhecer Ivone, ela até reativou a AFRIDEV, né? Associação dos Deficientes Visuais. Ela movimenta muito as coisas, ela faz muito mais coisa hoje do que ela fazia antes, quando ela enxergava. Ela falou, e eu sei porque eu convivi com ela há muito tempo. Ela até, quando eu nasci, ela foi minha babá. Ela ajudava a tomar conta de mim para minha mãe trabalhar. Então eu tive um contato muito íntimo com ela a vida inteira, né? E eu sei que hoje ela faz muito mais coisa. Então ela fez essa escolha quando ela reencarnou, de em determinado momento da vida dela aqui na Terra, ela ia perder a visão para fazer um resgate de alguma dívida passada. Então, aos olhos do mundo, foi uma fatalidade, porque houve um descolamento da retina total, ela acordou sem enxergar. Ela dormiu enxergando e acordou sem enxergar. O processo já vinha em andamento, mas ela não percebia. Não tinha, ela teve um problema de toxoplasmose, ela teve uma infecção, mas o médico disse que o oftalmologista disse que não tinha relação a cegueira com aquilo. Poderia aquilo até provocar, mas não o que provocou a dela, que foi um descolamento total da retina. Então, quer dizer, isso é uma situação que a alma, nessa situação, quer dizer, houve uma fatalidade aos olhos do mundo, ela ter perdido a visão. Mas não foi para ela um problema. Então, a atitude dela diante disso, que muitos chamam problema, que ela nem chama, foi muito positiva. No início, claro que não, mas depois houve uma adaptação plena. Ela não tem a menor revolta. A menor revolta. Ela é muito alegre, está sempre muito feliz, brincando, e não tem mesmo nenhum problema. Ela, segundo ela diz, e é verdade, não tem. Aí, quer dizer, essa questão de como ela encara esse problema dela, isso aí não é uma fatalidade. Fatalidade foi ela ter perdido a visão, e fatalidade para o mundo, porque foi uma escolha que ela fez. Agora, a maneira dela encarar já, nessa associação, que eu fiquei lá um tempo, assim, um tempinho com eles, fazendo trabalhos, ajudando, desenvolvendo trabalho manual e tudo, eu encontrava pessoas lá extremamente revoltadas. Uns que tinham até nascido sem a visão, mas não se conformavam de não poder ver o mundo. Alguns já tinham visto, depois perderam a visão, outros já nasceram assim. Então tinha um que nasceu com esse problema que era muito revoltado. E, no entanto, quer dizer, isso são situações diferentes. Quer dizer, essa questão de como o espírito vai encarar o problema que ele está passando, que para uns é e para outros não, mas que foi fruto de uma escolha dele, isso é a atuação do livre-arbítrio. Cada um é livre para fazer, né, e agir da maneira consigo mesmo que achar melhor. Porque com o outro, o nosso livre-arbítrio é muito limitado com o outro, né?
há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente de sua maneira de agir. A desgraça está no destino. Realmente tem pessoas, a gente ri, porque a gente até faz uma piadinha disso aí, às vezes até com a própria pessoa, mas tem pessoas que parecem até aqueles desenhos animados, aquelas figuras, aqueles personagenzinhos de desenho animado, que tem sempre uma nuvenzinha negra na cabeça. Vocês já leram revistinha? Quem leu revistinha de desenho? Eu adoro desenho, né? Eu adoro filme de desenho, desenho animado. Eu já falei que os meus netos vão se fartar comigo, porque eu adoro filme de desenho. Porque o desenho, ele é desenho para criança, mas para o adulto ele tem lição de moral o tempo todo. Ele tem uma mensagem sempre espetacular. Então tinha uma revistinha, eu não me lembro qual era, mas que tinha um personagem que estava sempre com aquela nuvenzinha negra na cabeça, ele era representado assim. E tinha um outro desenho que eu adorava, que eu não me lembro o nome, eu tenho até que ver, porque eu adoro, até hoje eu gosto. Outro dia ele passou nesses canais assim antigos. Tom e Jerry eu também amo, amava muito, daí gosto. Mas era um que acho que era uma, não sei se era uma raposinha, ela ficava, tudo dava errado para ela, mas tudo, era uma desgraça a vida dela. Aí ela andava assim, ó vida, ó céus, ó azar. Estão lembrados? Vocês são todos do meu tempo. Olha, mas tudo, ela provocava o personagem, era Helena, ó céus, ó azar. Ela vivia assim. Ela vivia desse jeito. Então é aquela questão. Isso acontece com a gente? Acontece. Acontece. Tem gente que parece fadada à desgraça, né? Nada dá certo. Tudo dá errado na vida da criatura. Parece que realmente ela é perseguida pelo destino. Mas não é bem assim. Quando ela fez a escolha das provas, ela deve ter assim, feito a escolha para tentar se redimir do maior número possível de coisas. Rapidinho. Olha, a pressa é inimiga da perfeição, né? Todo mundo sabe disso. Então é melhor não escolher muita coisa, não, porque a gente, com uma, duas, a gente já reclama, né? Aí a pessoa fala, eu não posso ter escolhido essas coisas para mim. Mas, se a gente analisar, vai ver que as outras pessoas não são responsáveis pelas desgraças que acontecem com aquela pessoa. Acontece do nada, sei lá, chama aquilo que as pessoas falam, não deu azar, né? Estava no lugar errado na hora errada, estava nada. Ninguém nunca vai estar no lugar errado na hora errada, vai estar no lugar certinho na hora certinha. Aquele que levou uma bala na cabeça, abastecendo o seu carro num posto de gasolina, um engenheiro, parece que tem 1 ano e pouco isso, mais ou menos, ele foi vítima da bala perdida. Que bala perdida, coisa nenhuma, tinha endereço certinho, tinha até o nome dele gravado. Tinha um monte de gente no posto, depois a família mesmo falou, um monte de gente, vários frentistas, ele foi o único, na hora que ele saiu do carro, que ele foi pagar. Ele estava dentro do carro, tinha um monte de gente lá no posto de gasolina. E uma bala, sei lá de onde, que ninguém nem até hoje não sabe, porque lá no Rio, todo lugar é cercado de favela, tem guerra mesmo, né? Então aquilo partiu a cabeça dele. Olha, isso aí, aos olhos do mundo, é uma fatalidade. Mas isso não aconteceu com ele por acaso. Ele fez a escolha de morrer de forma trágica para fazer um resgate de algo que ele tenha feito em outra vida. Então chegou o momento dele, ele estava lá no lugar certinho, na hora certinha para receber aquela bala que tinha o nome dele. E a visão do espírito é diferente. Aí vem a questão da provação e da expiação também para a família, que não entende essas coisas, que são livres também para se revoltarem ou não diante de um problemão desse aí, porque as famílias não entendem muito, né? Quantas vezes eu me lembro, isso já tem alguns anos, uma criança, o pai estava viajando também a serviço, eu não sei se ele era militar, eu sei que ele estava fora do Brasil e essa criança nasceu e ele não tinha conhecido o filho ainda.
Então ele estava chegando para conhecer a criança, era um menino, me parece, e a mulher foi com a família para o aeroporto esperar, ansiosa para o pai conhecer o filho, né? Antes de acontecer a chegada dos dois, houve um problema, descobriram droga no aeroporto, né, com um traficante, aí foi aquela guerra, conclusão, a criança morreu com uma bala dentro do carrinho. Aí as pessoas pensam, como conciliar Deus com isso aí? Porque se Deus é onipotente, pode tudo, é onisciente, vê tudo, e é onipresente, está em todos os lugares, se eu soubesse que aquela bala ia alcançar aquela criança, eu teria tirado o carrinho dela da reta. A bala não faz curva. Eu não poderia mexer na trajetória da bala, mas eu poderia mexer na trajetória do carrinho, tirar da frente, né? Então, se eu, que não sou nada, eu poderia ter feito isso se eu soubesse, então por que Deus não fez? Aí entra a questão. Ou somos reencarnacionistas ou somos ateus. Porque acreditar em Deus e não compreender que existe uma razão para tudo que acontece na vida da gente, existe uma razão, e nunca vai ser porque Deus quis assim, não é? Não vamos responsabilizar Deus por essas coisas que acontecem na vida da gente e que a gente chama de desgraça, não. Nós chamamos de desgraça, mas não é uma desgraça. Quando alguém perde um avião, fica irado ali, né? Perdeu a oportunidade do que ia fazer, perdeu a chance, perdeu a passagem, né? E pode ser que em alguma circunstância não possa nem reaver a situação, e aquele avião cai. Na hora a pessoa ficou com muita raiva, e depois que caiu, continuou com raiva? Vai agradecer aquele que antes pode ter sido até xingado. Porque quando acontece alguma coisa, a gente fala, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu isso? Ora, a gente não consegue entender. Os desígnios nós não conseguimos entender. Mas esses desígnios, que nós chamamos de desígnios de Deus, eles existem porque Deus permite que a nossa vida se desenrole da maneira que a gente escolheu. Então, é um desígnio, mas ao mesmo tempo, com a nossa participação, usando a nossa liberdade de escolha. Então, vamos ver o que os espíritos têm a responder sobre essa questão daqueles que parecem perseguidos, né? Daquele que carrega a nuvenzinha negra aí na cabeça. Eles dizem assim, são, talvez, provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Tá vendo? São provas que ele mesmo escolheu. Ainda uma vez, levais à conta do destino, o que é quase sempre a consequência de vossa própria falta. Em meio dos males que te afligem, cuida que a tua consciência esteja pura e te sentirás mais ou menos consolado. Isso é uma verdade. Olha, a Kardec tem um comentário a essa questão assim, ó. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino, do que a nós mesmos. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a ela, repelindo as ideias más que nos forem sugeridas. Então é muito mais fácil. Quando acontece algo que nos atrapalha, que nós consideramos ser uma falta de sorte, né, uma desgraça qualquer, a gente não tem condições, ou pelo menos a gente não quer raciocinar, refletir e pensar que aquilo ali foi fruto da nossa imprevidência, foi fruto da nossa atitude, da falta, né, de prudência nossa. A gente acha muito mais fácil culpar o destino, culpar Deus, que Deus é que quis assim, que Deus quis assim.
Fala para uma criança diante do corpo da mãe que Deus quis assim, que Deus quis levar a mãe dele para perto dele. Isso é uma besteira que você pode falar para uma criança. A criança cresce odiando Deus. Que Deus é esse? Que papai do céu levou? Que isso? Não é dessa forma que fala. A criança vai ter raiva de papai do céu, porque papai do céu tirou dela o que ela mais amava. Então como que ela vai gostar desse papai do céu? Como que ela vai ter esse pai do céu como seu amigo para ela pedir as coisas, se ele tirou aquilo que mais ela amava? Então a gente tem que ter muito cuidado. Deus não quer nada de ruim para a gente, Deus não é responsável pelas nossas desgraças. Quando as nossas situações na vida, né, não dão certo, e a gente fazendo a reflexão, pensando que a maioria é por imprudência atual. A maioria. Os espíritos dizem que muito poucos dos problemas que nós passamos aqui nesse mundo são kármicos. Muito poucos. A maioria é arranjado por nós aqui mesmo. Não deixa de ser kármico porque é fruto do mau uso do livre-arbítrio. É fruto da imprudência, da negligência. Por isso que quando nós fazemos a nossa parte, só vai nos acontecer o que tiver que acontecer. Esse capítulo aqui é o capítulo que mais eu gosto do Livro dos Espíritos. De todos os outros, que são maravilhosos, que eu também adoro, mas esse, eu acho que ele dá um pouco de conforto, pouco não, dá muito conforto, dá muita segurança, diminui os nossos medos, os nossos temores. Né? Falando até sobre isso num fim de semana que os meus filhos estiveram aqui com as minhas noras, uma delas falou assim, olha, eu também concordo com você sobre essa questão de que está na hora da pessoa morrer, que ninguém vai pela mão alheia. Mas e essa juíza? Ela ainda falou assim para mim, e essa juíza? Ela estava fazendo um trabalho excelente, ela estava enfrentando situações que poucos enfrentariam, porque tinham medo, né? Mas aí eu falei, e daí? E aí? Ela falou, então, ela morreu assim, sem mais nem menos, isso foi uma fatalidade, estava na hora? Eu falei, se não tivesse na hora, por que Deus permitiria que alguém que não fosse digno, que não fosse correto, levasse uma pessoa de tanto valor social? Então raciocina por esse lado, que Deus é esse então? É um Deus carniceiro? É um Deus que quer ver a desgraça do outro? Que quer ver o bem sofrer e o mal prevalecer? Seria isso. Mais ou menos isso. Então, estava no momento dela, ela tinha um resgate a fazer, escolheu morrer de forma trágica, terminou o tempo dela e ela foi vítima, entre aspas, digamos assim, porque não existe vítima inocente nesse mundo. O inocente de hoje é o culpado de ontem. Então chegou o momento dela. E por que chamou tanta atenção das pessoas, como tantas outras chamam? Por causa do trabalho que ela vinha desempenhando. Foi igual aquela médica que morreu naquela tragédia lá no Haiti, naquele terremoto todo. Tanto que ela fazia, ainda ia fazer muito, né, em favor das pessoas carentes e necessitadas. No entanto, ela foi, né, ela partiu. Agora, aí as pessoas não conseguem compreender isso. Isso é devido ao nosso egoísmo. Não é? Porque o trabalho que eles fazem, todos nós podemos fazer dentro das nossas possibilidades. Se eu não tenho competência para fazer o trabalho dessa juíza, eu posso ter competência para fazer um outro trabalho tão importante para a sociedade quanto o que ela fazia. Cada um na sua área, cada um no seu campo, na sua atuação. Então isso chamou tanta atenção, quer dizer, quanto a morte dela pode ter despertado nas pessoas o interesse também de fazer algo, porque como ela estava sendo importante na sociedade, ao mesmo tempo que pode levar a outras pessoas o medo de abrir a boca, de gritar, né, de falar aquilo que acha que não deve, com medo de morrer. Cada um é livre para sentir aquilo que está sentindo.
Nós não vamos condenar aquele que tem medo ou aquele que é menos temeroso. Não existe condenação, isso é bobagem, nem julgamento. Cada um tem direito de sentir e fazer. O livre-arbítrio foi dado por Deus, quem sou eu para tirar? Né? E para falar que a pessoa está errado nisso ou naquilo. A gente faz um julgamento sempre que faz, a gente sempre faz. Mas é um julgamento próprio que a gente faz. Né? Não tem nada a ver com o de Deus, o julgamento. O tribunal divino é que conta, e o tribunal divino é a nossa consciência. Não existe, e isso é fato, inocente pagando por pecador. O que nós temos que prestar atenção são assim nos detalhes, nas situações, nos sinais, nos avisos que nós recebemos, porque nem tudo que nos acontece é fatalidade ou foi escolhido por nós, não, antes de reencarnar, não. Nós usamos de muita imprudência, de muita negligência, que geram males enormes na nossa vida, mas por causa da nossa imprevidência, da nossa negligência em não dar atenção a determinados sinais. Eu estava até comentando com o Valsali que o dia de hoje foi meio enrolado. Para mim, eu até liguei de se eu atrasasse, que era para ela aguardar um bocadinho que eu estaria chegando. A gente sempre recebe alguns avisos, todo mundo, não sou eu, nem fulano, nem meu, todas as pessoas têm seu espírito protetor, seu anjo da guarda, que de uma forma ou de outra tenta alcançar as pessoas, os seus tutelados com os seus conselhos, né? Eu estou sempre indo para o Rio, eu estou sempre descendo e subindo, sem problemas, eu não tenho medo de estrada, mas não tenho medo por causa disso aqui. Já tive, mas não tenho. Por quê? Se a gente faz uma revisão no carro, o carro está direito, os pneus estão bons, não é? A pessoa não, que pelo menos, se não é um Ayrton Senna da vida, mas pelo menos sabe dirigir direitinho, né? Pode não ser um expert, mas está ali dirigindo o carro, sabendo o que está fazendo ali. O carro está em condições, a pessoa está em condições, né? Está dirigindo, dormiu bem, quer dizer, não está com sono, né? Tá fazendo toda a sua parte, não tem que temer a estrada. Por que não tem que temer? Ah, mas e se o outro vem em cima de você ou em cima de mim? Bom, aí é uma fatalidade. Se eu estou andando na minha direitinho, o outro vem e cai em cima de mim, o avião cai na minha cabeça, sei lá o quê, né? Agora, se eu não faço revisão no carro, se eu não presto atenção, eu não faço manutenção, aí pode acontecer um acidente por conta disso. Então, a gente toma as providências que a gente tem que tomar, necessárias. A gente não está engatilhando o carro, não está engatilhando peça, o troço está funcionando direitinho como tem que funcionar. Manutenção bem feita, então não tem que ficar preocupado. Mas eu estava sábado preocupada. Mas tudo bem. Eu falei, seja o que Deus quiser. A começar pela cachorra que não quis ir para o canil. E ela nunca faz isso. Aí eu falei assim, comecei a lembrar daquele filme Sempre ao Seu Lado, que o cachorro que nem nunca brincou com o dono, naquele dia achou de apanhar uma bolinha e jogar com ele só para ele não ir trabalhar. O homem foi, morreu lá. O cachorro não queria que ele fosse, né? E a minha cachorra, se ela não vai, eu não posso sair, porque eu não posso deixar ela sozinha. Ela tem que ir pro hotel lá, pro canil onde ela nasceu, ela tem que ir para lá, né? Mas ela não queria. E nunca aconteceu isso, ela sempre vai com a maior alegria. Ela dá pulo dessa altura quando eu falo, Bela, você vai para o tio Magno? Ela larga o que está brincando, pula, vai lá para onde está a coleira dela, para sair, para ir. Ela adora. Lá tem grama para ela correr, tem um monte de coisa boa para fazer, tem até piscina para nadar, né? A cachorra gosta. Mas naquele dia, que tio Magno virou a cara para mim, se enfiou na cama dela e ficou. Ele chegou com o carro, eu fui lá, botei a guia nela e fui arrastando, porque ela não desceu. De jeito nenhum, levei ela até lá embaixo. Desceu do terraço, tem uma casa embaixo, que são 3 andares, desceu. Cheguei na garagem, tirei a guia dela, soltei a guia da mão para poder abrir o portão, ela, para cima. Voltou correndo e foi para a caminha dela. Aí eu falei, e agora? O que é isso? Ele se surpreendeu, ele falou assim, olha, nunca vi Bela fazer isso, de jeito nenhum. Até a mulher dele ficou preocupada com isso.
Lá fui eu lá em cima, arrastando a bichinha para baixo. Ele teve que pegar ela no colo e botar ela dentro do carro, porque ela não queria ir. Foi. Aquilo já começou a me preocupar, que eu falei, por que ela está fazendo tanta manha? Será que é para eu não ir, né? Porque se ela não vai, eu não posso sair, né? Mas falei, seja o que Deus quiser, eu não estou fazendo nada de errado, preciso descer e ela tem que ir. Tá, aí fui. Mas aí o que acontece? Quando as coisas já estão assim preocupando e a gente já está recebendo assim algum avisinho, presta mais atenção, anda mais devagar, porque aí a gente está sendo alertado de alguma coisa. E eu estava com uma sensação assim, realmente ruim. Aí vim hoje de manhã, na volta, estava até falando com o Valsali, eu estava na Avenida Roberto Silveira, que eu estava saindo de Niterói. Aí eu estava na Avenida Roberto Silveira, tem a entrada à direita para subir a ponte e continuando para quem vem para cá, para pegar lá a manilha. E eu estava na direita ali, porque eu ia seguir reto, eu não ia para a esquerda, porque a esquerda tem entrada para o centro de Niterói, os carros ficam entrando. Eu fiquei ali e fui. Simplesmente, na boca da entrada para a ponte, o carro que estava na minha esquerda me ignorou. Me ignorou ali do lado dele. Simplesmente acelerou e passou, me cortou pela frente. O carro que vinha atrás, que viu melhor do que eu que estava acontecendo, porque quando eu olhei ele já estava em cima, ele parou porque ele falou, ela vai frear e eu não vou entrar atrás dela, né? Aí ele parou, o carro dele chegou a rodar um pouco e o outro quis nem saber. Por que ele não me atingiu? Porque eu estava com a metade da velocidade que eu deveria estar ali. Porque eu estava tão preocupada que eu estava andando em ovos. Se eu tivesse com a velocidade normal, não era correndo não. Ele tinha me jogado longe com o que ele fez. Aí eu respirei fundo e eu falei assim, eu espero que seja isso. Porque pelo menos já passou. E graças a Deus acho que foi, porque o resto da viagem foi boa, né? Mas é aquela história. Se eu não tivesse preocupada com isso, se eu não estivesse atentando, assim, achando, né, que podia ter alguma coisa aí, eu estaria numa velocidade de 60, ali é 60, tem pardal. Mas eu estava menos do que isso, eu estava realmente ali bem menos do que isso. Se eu tivesse andando na velocidade normal, ele não ia conseguir passar na minha frente, de jeito nenhum. E aí, quando eu buzinei, que eu vi que ele estava do lado, eu não cheguei, não deu tempo de eu parar, ele voou na frente. Então, o cara de trás parou, ainda fez assim na cabeça, que o meu carro ia ser jogado no dele também, né? Então, são coisas que a gente vê, são sinaizinhos, dá um sinal assim na situação, a pessoa fica meio insegura, e algo acontece para chamar muita atenção. Né? Então, é sempre aquilo que mais faz a gente se preocupar, né? Agora, muitas vezes, uma coisinha assim acontece para evitar um mal maior. Porque uma pessoa, às vezes, que ela está um pouco negligente, um pouco distraído e tudo, pode passar por uma situação muito difícil. Então, às vezes, acontece uma coisinha que não tem nenhuma consequência para evitar que aconteça uma outra que tenha consequência muito maior. Esse é o assunto aqui da 855, que nós vamos falar, não na semana que vem, que acho que a semana que vem é esclarecendo dúvida, né? Façam as perguntinhas com calma em casa. Sabe que eu até falei outro dia que é importante a gente fazer? Às vezes, na hora que a gente está ouvindo a palestra, a gente tem vontade de fazer uma pergunta que surgiu uma dúvida ali naquela hora e que depois se esquece. É bom a gente carregar um papelzinho assim, que na hora fala assim, isso aqui eu não entendi bem, vou perguntar depois. Né? Façam isso, porque às vezes, na hora aparece a dúvida, depois a gente esquece, né? A gente não lembra. Mas nós vamos ter oportunidade aí, semana que vem, de fazer alguns esclarecimentos, que é o que nós objetivamos, e não de complicar mais a situação da pessoa. Muita paz para todos, mas reflitam bem sobre essa questão da fatalidade, porque isso diminui muito as nossas tensões, dão mais segurança, gente. Porque o mundo está de um jeito que a gente está com muito medo. Né? A gente tem medo de fazer até uma gentileza na rua.
Uma pessoa que passar mal, a gente tem até medo, que ela pode estar simulando uma coisa para roubar a bolsa da gente. A gente tem medo, né? Então a gente tem que procurar ser bem prudente, bem assim, previdente, não ser como os dois personagens, né? Que eu até falei aqui na Pandora semana passada, o Prometeu e o Epimeteu. Prometeu era previdente, né? Prometeu. O antes, aquele que vê antes. E o Epimeteu era aquele inconsequente. Ele não era mau. Isso representa a humanidade. Eles eram os titãs antes da humanidade, né? Um representando a previdência na mitologia grega e o outro representando a imprudência, a inconsequência. Todas as vezes que nós somos inconsequentes e imprudentes, acontecem coisas desagradáveis conosco. Aí a gente culpa Deus, culpa a sorte que não veio, culpa o outro que estava do lado. Você podia ter me falado, você podia ter me... O outro fica assim olhando para ele, tá doido, né? Então vamos fazer a nossa parte, porque aí só vai nos acontecer realmente o que tiver que nos acontecer. E ainda assim, nós estaremos amparados pelo nosso Espírito protetor. Esse capítulo tem muito a nos oferecer ainda sobre esses esclarecimentos. Muita paz para todos.